Para as gerações mais recentes, a palavra Spectrum é bem capaz de soar uma nova marca de smartphone ou uma plataforma digital. Mas a verdade encontra-se bem mais longe, mais concretamente no tempo. O tempo do Spectrum já lá vai, mas para quem passou por esses anos dourados da computação, nunca irá esquecer a primeira vez que digitou load aspas aspas ou perdeu mesmo a cabeça com a mensagem Tape Loading Error. O Museu da Pedra em Cantanhede é um local de passagem obrigatório para todos os fãs do ZX Spectrum, que queiram recordar alguns dos bons momentos passados à frente deste microcomputador que se tornou num fenómeno nacional. Hoje, os dispositivos tecnológicos de bolso são mais potentes que os computadores pessoais de há poucos anos atrás. Mas o mundo nem sempre foi assim. A Camões TV recuou à década de 80 do século passado e ficou a saber quem é João Diogo Ramos, curador da exposição Load aspas aspas. O João Ramos é um jovem de 41 anos, nascido em Cantanhede, precisamente, e que se tornou engenheiro informático muito pela influência dos computadores que estão aqui agora expostos. Pela razão na qual nós estamos aqui à conversa, como é que surgiu esta tua paixão pelo Spectrum, tu que és de uma geração Spectrum? Sim, eu apanhei este fenómeno do Spectrum, apanhei-o já na reta, digamos, final. Fui muito influenciado por ter familiares que me incentivaram, por ter um tio que me trazia todas as grandes novidades, é um apaixonado de eletrónica e, portanto, sempre tive, por essa convivência, sempre tive a possibilidade de ter acesso às coisas e, naturalmente, enquanto uma criança curiosa, gostava de perceber como é que as coisas funcionavam. Portanto, tinha uma caixa mágica à minha frente, que dava para jogar, sim, mas que dava para fazer muitas outras coisas e, portanto, eu sempre tive um bocadinho aquele bichinho da descoberta e, portanto, para mim tornou-se muito óbvio que eu iria estar ligado a esta área ao longo da minha vida. E esta paixão é tanta que tens aqui exposto nesta exposição mais de 100 exemplares? Sim, não estão aqui mais de 100. A coleção tem cerca de 100 exemplares, um bocadinho mais. O Spólio tem 100 exemplares? Sim, o Spólio tem cerca de 100 exemplares. Atenção, estamos a falar de computadores, mas a coleção tem muito mais coisas. Portanto, aí se calhar faz sentido eu explicar isto um bocadinho. Ou seja, nós temos este computador, o ZX Spectrum, que nós se calhar pensamos já é um computador. Não, são muitos computadores, é uma família de computadores. Isto foi inventado em Inglaterra nos anos 80, no início dos anos 80, começou um bocadinho nada antes. E, portanto, há aí uns antecessores do Spectrum feitos por esta empresa que é a Sinclair, que foi quem os desenvolveu, criada por um inglês chamado Clive Sinclair. E, portanto, eles fizeram estes computadores e tiveram sempre a visão de que para isto se tornar uma coisa mais mainstream, mais disseminada pelas pessoas, era preciso que o preço fosse acessível. Importa até fazer a ligação disto à América. Portanto, nesta altura, a maioria dos computadores que existiam, estamos a falar de Commodores, Ataris, Apple, portanto, tudo empresas americanas que chegavam cá a preços completamente impossíveis para a maioria. A nível de custo, não é? Sim, a nível de custo. E, portanto, o Clive Sinclair, em 1980, define o objetivo de lançar um computador abaixo das 100 libras. Esse computador é desenvolvido, chama-se o ZX80, precisamente por ser, por um lado, 1980, por outro lado, porque o processador destes computadores chama-se Z80, um processador que ainda hoje é utilizado em diversos aspectos. E, portanto, este computador é, então, o primeiro computador a preto e branco, com características engraçadíssimas do tipo, quando se carrega numa tecla o ecrã pisca, porque tem a ver com as limitações do mesmo, mas o primeiro computador que começa realmente a ter sucesso a nível de volume é então o ZX81, que está ali com o número 3 e que muitas pessoas já reconhecem, porque muitas pessoas antes do Spectrum tiveram um computador daqueles. Não é o meu caso, eu já apanhei só o Spectrum, mas portanto aquele computador já tinha um bocadinho mais de memória, já começou também a ser vendido nos Estados Unidos alguma coisa destes modelos, já começavam a haver variantes feitas pela Timex, falaremos sobre isso depois, mas portanto é um computador ainda a preto e branco até que finalmente surge então o Spectrum em 1982. Poder-se-ia chamar ZX82, mas por causa de ter a cor foi então chamado ZX Spectrum. Estes computadores conseguem este feito porquê? Primeiro porque se ligavam a um gravador, que era uma coisa que já existia em casa das pessoas genericamente, e depois se ligavam à televisão.
Portanto, tudo isso permitiu baixar o custo do equipamento e torná-lo mais acessível. Ora, eu há uns anos atrás, portanto, desde miúdo, tinha esta paixão pelo Spectrum, cresci com o Spectrum, até depois teve mudar normalmente para um IBM PC. Mas, portanto, ficou sempre este bichinho. Há uns anos atrás dei uma entrevista onde usei a expressão de eu sou da geração Spectrum, ainda sou dessa geração. E há cerca de 6 anos atrás, mais ou menos, ainda tinha muito material no sótão, não tinha nenhum Spectrum a funcionar, mas andava com a ideia de voltar a olhar para este tema. E numa feira de velharias em Coimbra, comprei então um destes computadores e pô-lo a funcionar e nesse momento decidi, ok, não, eu vou colecionar isto, colecionar não para dizer que se tem, colecionar com o intuito de preservar a história. Porque há aqui fenómenos muito interessantes. Sentiste e viveste isso tudo também? Sim, claramente. E depois por outro motivo, porque há e nem toda a gente sabe disto, mas Portugal teve um papel muito importante nesta revolução que começou nos anos 80, por causa da ligação desta empresa então inglesa Sinclair a uma outra empresa chamada Timex, americana, mas que tinha um polo de desenvolvimento em Portugal e, portanto, eu depois posso falar melhor sobre isso. Esta vitrine é do Made in Portugal. Nem todos os computadores que aqui estão são feitos em Portugal. Parecem, mas não. Aqui temos um modelo que se chama Timex Sinclair 2068. É um computador americano. Isto foi preparado em 82, se não me engano, e em 83 a Timex desistiu desta área de negócio, a Timex americana. Então o que aconteceu? Como estava a haver muito sucesso com isto em Portugal e havia capacidade para desenvolver estes computadores em Portugal, os portugueses pegaram na ideia e desenvolveram computadores mais avançados ainda com base nessa ideia. E isso deu origem à linha então que se chama Timex Computer. Portanto, quando algum de nós se lembra, eu tive um Timex, se foi em Portugal, de certeza que o que teve foi um Timex Computer. E isso nota-se aqui nos labels dos computadores. Fizeram primeiro então o 2068, fizeram em prateado e em preto, depois fizeram uma versão mais simplificada que é o 2048, está aqui no centro, e os portugueses começaram a exportar estes computadores para a Polónia. E, portanto, este computador que aqui está é a primeira edição do modelo polaco, se chama UK 2086. O UK vem de Unipol Brito, que é o nome da marca Computer, com capa, e, portanto, é um modelo que está em exposição. Como em tudo o que faço na vida, decidi fazer uma coleção o maior possível, com o intuito de a poder mostrar, e pronto, isto já estava num estado em que já não cabia em casa e, portanto, e brincando com a situação. A exposição Loa de Aspas, foi o nome dado a esta exposição, que é feita então com base no espólio da coleção Geração Spectrum. Foi estruturada em várias vitrines neste espaço que o Museu da Pedra gentilmente preparou para o efeito. Isto não é a história da computação, isto é a história do Spectrum, é a história de tudo o que a empresa Sinclair e Timex fez relacionado com estas áreas. E estamos a falar, eu falei uma empresa, não é uma empresa, é um conjunto de empresas. Estamos a falar de empresas que fizeram calculadoras, fizeram rádios, fizeram aparelhos de alta fidelidade, fizeram veículos de transporte elétricos em 1980. E tudo isso tem bocadinhos que estão aqui expostos, porque eu depois de ter os computadores continuei a colecionar no intuito de estudar quem é que são as pessoas que estiveram por trás de tudo isto. O Sinclair foi líder da produção de calculadoras antes dos japoneses virem para cá. E, portanto, há inúmeras calculadoras, modelos muito bonitos. Está aqui a Sovereign, uma homenagem feita, e aqui está o modelo prateado. Existem muitas outras que não estão aqui por uma questão de espaço, mas, portanto, calculadoras e os ínfames televisores de bolso, em que é preciso não esquecer que um televisor de bolso, na altura em que a tecnologia que existia, os CRTs, os tubos de raio catódicos, que pressupõem uma profundidade grande, obviamente isto nunca ia ser uma coisa de muito bolso. O que é certo é que ele tentou pelo menos 3 vezes, uma delas não saiu de papel, as outras 2 saíram, e portanto tudo o que são televisores, monitores e isso fazem parte também da coleção. Começou a produzir sistemas de alta fidelidade, começou a produzir aparelhos de medida, multímetros, osciloscópios, esse tipo de coisas, aparelhos de medida que ainda hoje são vendidos, não os modelos dele naturalmente, mas porque a empresa continuou e hoje em dia opera sob o nome Tandar Turbi, e portanto estes aparelhos que temos aqui, quer da Sinclair, quer dessas outras marcas, ou da Radio Shack, uma marca branca inglesa, portanto eles faziam rebranding também de coisas. Ter uma coleção destas fica muito caro? Depende de quão maluco nós somos, e eu sou bastante. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É óbvio que há aqui muitas coisas que estão em exposição que só são possíveis precisamente por eu colocar um bocadinho dessa saudável loucura nas coisas. Ou seja, nós temos aqui computadores do Egito, nós temos aqui computadores da Argentina,
Porquê Argentina? Porque foram produzidos em Portugal. O que nós temos aqui são desde Spectrums argentinos, e este no centro diz por trás Made in Portugal, portanto este ainda foi montado em Portugal, na Caparica. Portanto, era na fábrica da Timex que estes computadores eram montados e enviados. Estes dois são clones do Spectrum brasileiros. Este é um clone do Spectrum espanhol. E um Spectrum parece igual a todos os outros, mas é egípcio, veio do Egito. A particularidade deste é que o distribuidor no Egito mandou alterar o computador de modo a que ele permitisse escolher, tem aqui um interruptorzinho que permite escolher se deve funcionar normalmente como o Spectrum normal, portanto em inglês, ou se deve funcionar com caracteres árabes. E, portanto, da direita para a esquerda, e se virem com detalhe, temos os autocolantezinhos dos caracteres árabes nas teclas. Portanto, isto tem tudo a ver, obviamente, com o grau de seriedade que nós queremos colocar nas coisas. Como eu decidi que isto não era para ser apenas mais uma coleção, e, portanto, dentro das coisas que me interessam, eu tentei que ela fosse o mais completa possível, e é esse o meu objetivo. Portanto, aí obviamente dá algum trabalho. A manutenção depois em si não é assim muito complicada. E estamos a falar de, eu não sou nenhum especialista em eletrónica, mas quer dizer, tenho os conhecimentos mínimos e a teimosia suficiente para pegar num ferro de soldar e os que não estão a funcionar, com a ajuda de vários amigos na internet, resolver isso. Portanto, passa muito por aí. Agora eu dou-vos um exemplo. Na entrada do museu está um triciclo elétrico de 1985. É das coisas mais espetaculares que a Sinclair fez. Foi um dos maiores flops também da empresa. Mas é das coisas mais espetaculares que a empresa fez. Estamos a falar de uma coisa que veio da Holanda. Se eu vos contar a peripécia para isso chegar cá, é preciso muita resiliência e muita vontade. Mas com vontade e sabendo uma coisa que é tão verdadeira e tão adequada a esta entrevista hoje, que é, há um português em todo lado, eu desenrasquei-me sempre. E foi assim que eu me desenrasquei sempre. Aliás, no Canadá concretamente não há uma ligação tão grande a isto, mas por exemplo eu tenho amigos, tenho família a viver no Canadá, mas tenho também amigos a viver na América que já me receberam vários computadores lá e que depois me enviam para tornar o processo mais simples. Ó João, voltando agora à máquina em concreto, ao Spectrum, uma máquina que não nasceu com a componente lúdica, digamos assim. Isso mesmo. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem, ou seja, a visão do Clive Sinclair, e o Clive Sinclair é uma pessoa que, à semelhança de muitos outros, não foi para a universidade por opção, mas uma pessoa muito boa, com um coeficiente de inteligência muito elevado e uma pessoa muito boa em física e matemática. E estamos a falar de uma altura em que a visão dele era as vendas por catálogo e as vendas para os chamados na altura os jobistas. Hoje em dia os jobistas chamam-se os makers, os empreendedores, chamemos-lhe o que quisermos, mas pessoas que fazem as coisas acontecer e que metem as mãos na massa e fazem as coisas acontecer. E a visão do Clive Sinclair sempre foi muito essa, a dos apaixonados de eletrónica, tanto que estes computadores ao início eram vendidos em kit. Temos aqui um Spectrum construído em casa e o motivo dele estar aqui são dois. Por um lado foi montado pelo meu tio, a pessoa que eu referi, que me proporcionou muitas destas experiências ao início e, portanto, tem esse valor sentimental para mim, mas também para recordar que isto são computadores que vinham muitas vezes em kit, os primeiros modelos, pelo menos, e, portanto, depois já eram montados e, portanto, lá está a ligação à eletrónica, aos rádios amadores e tudo isso. E não só os computadores, os rádios que estão aí em exposição, é impressionante como é que alguém montava uma coisa daquelas em casa, eu não sei se conseguiria. Mas, portanto, a visão dele era essa, mas depois aconteceu um fenómeno que, aliás, é das melhores coisas que pode ter acontecido para a minha geração e muitas outras, que foi, isto abriu a possibilidade à parte lúdica, à parte dos jogos, e em Portugal um bocadinho, mas muito em Inglaterra, houve jovens que criaram jogos de computador no quarto, os bedroom programmers, que criaram jogos de computador no quarto, fizeram dinheiro, tornaram-se conhecidos, criaram carreiras nestas áreas. Obviamente, pelo meio há sempre alguns que se vão perdendo e que agora até estão a voltar, mas, portanto, é na realidade um fenómeno muito interessante e foi a parte lúdica, quer queiramos, quer não, que tornou o Spectrum conhecido. Quando alguém falar num jogo português, as pessoas vão se lembrar de um famoso jogo chamado Paradise Café, um jogo obviamente relacionado com sexualidade e com os mitos urbanos que havia nesta altura e, portanto, obviamente o jogo tinha de estar em exposição. O jogo é também muito relevante por outro motivo, é que ninguém sabe quem é que o desenvolveu até hoje. Assinou com um nome, o programador, com o nome da Mata, e por muito se tenha tentado, ainda ninguém sabe quem é que desenvolveu o jogo. Aliás, no lançamento desta exposição, um dos meus colegas que falou do tema de jogos disse que se suspeitava que era um professor de Braga, imediatamente saíram artigos em blogs sobre isso, a dizer que estávamos mais perto de descobrir quem era. Agora, eu costumo dar sempre o exemplo. A gente pega numa consola qualquer, Nintendo, Sega, não interessa, Microsoft, qualquer coisa. Pega numa consola, mete o CD e carrega o jogo. Ou pega num computador destes, que muitas vezes a carregar o jogo dá um erro.
E quando há um erro, a gente depois consegue fazer algumas coisas e pelo menos ver o que é que correu, o que é que não correu, ou comprava uma revista ou um livro e tinha o código para programar e, portanto, isso era o que despertava a curiosidade nas pessoas. E, portanto, por facto... E a magia também. E a magia. Porque é uma máquina, às vezes há fenómenos que nós nos esquecemos, já passaram quase 40 anos desde que a máquina foi lançada. Claro que isto em Portugal foi há 30 anos, mas nós estamos a falar de uma altura em que, em Portugal, a maioria das pessoas começavam a jogar um jogo, queriam jogá-lo amanhã, não havia formas de... Quer dizer, depois desenvolveram periféricos para gravar o jogo e continuar, mas isso não era normal. Queremos continuar o jogo amanhã, o computador tem de ficar ligado e aguentar, e se faltar a luz, acabou-se. O tempo de carregamento é uma discussão muito acesa, que as pessoas costumam dizer na brincadeira, e eu também. Meia hora. Epá, não é meia hora. Os jogos demoram 5 minutos a carregar, 10 Um som super reconhecível. O som, nós tínhamos a capacidade, nós desenvolvemos a capacidade de perceber quando é que o jogo estava quase a entrar. Exatamente. Tinha a ver com o nível de agudo do som. Portanto, nós conseguíamos perceber até que ponto é que aquilo ia entrar ou não ia. Até se podia manipular os agudos e tudo. Não é? Isso mesmo. E em Portugal, obviamente, nós tínhamos a versão simplificada, que era, e estamos aqui numa terra do ouro, de ouribos, de relojoeiros, portanto, em que a pessoa pegava na chave fendazinha, que também se usava na relojoaria, e afinava a cabeça do gravador, o azimuth, como se chama, exatamente. de modo a ficar o som mais agudo para que o jogo carregasse. Mas isto depois é giro, quando se começa a colecionar e vê-se. Em Inglaterra, não. Já tinha um kitzinho, com uma cassete, com uma chavezinha de fendas dessas e mais, portanto, era tudo muito mais profissional. Mas sim, a ligação da chave de fendas com o gravador ou do lápis, não é? Para rebobinar a cassete, são coisas que hoje em dia as pessoas já não sabem. E as tardadas passadas à volta do computador e com os amigos? Presencialmente, que é uma coisa que se perdeu hoje. Foi uma das coisas que eu destaquei aqui no lançamento, que é, hoje em dia, é jogar em rede, cada um em sua casa. Nos anos 80 ou 90 não era. Eram tardadas em que as pessoas se juntavam, levavam a cassete nova do jogo que tinham, pirata quase sempre, apesar da gente até ter pago e pensar que eram verdadeiros, não eram. Em Portugal não chegavam praticamente jogos nenhuns originais. E, portanto, há pessoas a pensar que têm fortunas na arrecadação e, na maioria das vezes, aquilo são jogos meramente piratas, apesar de capas bonitinhas. Mas sim, essa componente é outra componente que eu acho impressionante e é pena que se tenha um bocado perdido, mas é bom não esquecer esse fenómeno do encontro à volta da mesa, a lanchar enquanto o jogo carregava e tudo. Aliás, isso. nós estamos aqui num cenário tipicamente que era o cenário usado para jogar Sim, nós tentámos que era uma retratar. televisão normal, um Sim. sofazinho. Sim, aqui retratámos uma sala até por um aspecto. É que estamos a falar de uma altura em que hoje se calhar temos 3 ou 4 televisões em casa. Na altura, não, tínhamos uma televisão em casa. E o jogar computador significava que mais ninguém ia ver televisão. Isto era uma negociação complicada. Muito complicado. Muito complicada. Portanto, havia períodos em que se podia fazer isso, havia outros em que não ia ser possível. Nós aqui tratámos uma sala, teve a ver, obviamente, com o irmos pedir às nossas avós e familiares e amigos. Aliás, estão aqui muitas coisas que eram dos meus avós e, portanto, têm um significado para mim pessoal. Sim. Tem outras coisas que são de amigos que emprestavam, que também têm um significado porque disponibilizavam-se para isso. Temos aqui o Menino da Lágrima, uma réplica do Menino da Lágrima, que era aquele quadro que ainda por cima dizia-se que estava assombrado, mas, portanto, o quadro mítico também nessa altura, as flores de plástico, os naprons. Portanto, tentámos fazer uma brincadeira. Uma sala bem típica portuguesa e uma sala onde as pessoas passavam muito tempo a carregar os jogos. Eu tenho que confessar, não é a parte dos jogos que me apaixona. Eu consigo dizer assim, quais eram os jogos que me marcaram. E eu não vou dizer aqueles que vão ser os melhores jogos, vou dizer aqueles que na altura eu jogava. Tenho aí jogos que, depois é engraçado, às vezes eu até escolhi alguns jogos que coloquei um jogo chamado Ainun. O Ainun é um jogo muito simples, com 2 pistoleiros e uma carroça do faroeste, e em que as pessoas estão-se a tentar matar uma à outra, e que tem o pormenor de quando alguém morre, toca a marcha fúnebre. O jogo tem uma particularidade, que carrega num instante, e portanto, para efeitos de demonstração é engraçado. Não é um jogo do melhor do que o Spectrum pode ter, mas o que é giro é que eu escolhi o jogo, entre outros, entre o Fênix e outros que aí tenho, e o Pijama Dama, que era um dos jogos que eu mais gostava na altura. Mas, portanto, eu escolhi o jogo porque me dizia alguma coisa a mim, e quando começam a chegar aqui pessoas, tive aí um amigo a dizer-me: eu ainda jogo isto com colegas a dinheiro. Portanto, ainda fazemos torneios disto. É óbvio que há outros jogos, o Match Day, o Daley Thompson, que era um outro jogo de desporto. Havia muitos outros jogos conhecidos. O Alien Revolution, um jogo feito em Portugal e que está aqui retratado até como homenagem. Um dos primeiros jogos com algum sucesso a ser feito em Portugal. E, portanto, lá está. Mas eu acho que a experiência dos jogos é uma experiência muito pessoal. Ou seja, cada um vai ter aqueles que o marcaram, independentemente se o jogo é bom ou não é bom. Era bom para nós, traz-nos recordações, e eu acho que toda esta coleção tem muito a ver com recordações e história. História de não se perder, história não de historiador que andou academicamente a fazer isto, não. Eu gosto de fazer o contrário, que é
olhar para os objetos e tentar perceber porque é que há determinadas coisas que foram feitas em Portugal. E às vezes aparecem, em Portugal e não só, mas aparecem algumas coisas estranhas e isso interessa-me. Temos uma coisa que está aqui um bocadinho desfasada, mas que eu acho que é uma peça de tecnologia tão interessante que eu quis ter nesta coleção, que é um relógio da Timex. A Timex tem milhares de relógios, mas este relógio tem uma particularidade, ou tem várias. Foi um relógio que foi feito em parceria com a Microsoft. Foi um relógio anunciado pelo Bill Gates. Foi um relógio que a NASA certificou para ir em viagens espaciais para o espaço. E, portanto, é o primeiro relógio que tem a capacidade de se apontar para um ecrã de televisão das antigas e descarregar por infravermelhos informação para a agenda. Como é que uma pessoa imagina uma máquina do tempo, uma pessoa, um jovem atual, recuar para esta década? É muito difícil. Como é que eles iam se adaptar a isto? É muito difícil. Uma sociedade que agora é super rápida. Sim, primeiro, a vida é vivida a uma velocidade totalmente diferente hoje em dia. A nossa capacidade de concentração no que quer que seja, e eu também sou um mau exemplo disso, estou sempre a fazer multitasking, a mudar de coisas que estou a fazer, mas a nossa capacidade de atenção é extremamente reduzida. Agora, é preciso considerar que isto surgiu numa altura em que a alternativa a isto era nada. A alternativa a isto é não havia outros jogos. Portanto, ok, a gente esperava 10 minutos, chegava ao final e a cassete dava erro e o jogo não carregava. Podíamos ter vontade de jogar o computador contra a parede, mas não ia haver outro, não havia dinheiro para isso. Portanto, é preciso perceber isso. Depois, obviamente, é extremamente difícil transmitir estas sensações. Enfim, já temos jogo. Uma das coisas que eu acho que as pessoas reconhecem aos jogos de Spectrum é, apesar da simplicidade, e aqui estou a dizer Spectrum genericamente, os jogos desta altura, os computadores de 8 bits, é que era uma simplicidade nos jogos enorme, mas uma experiência de utilização, única. E há coisas, por exemplo, há um jogo que eu há bocado falei, o Daley Thompson, que é um jogo de atletismo, decathlon e mais não sei o quê, portanto, das provas relacionadas com o atletismo. Onde a pessoa tinha que fazer uma Lembras-te disso? Lembro-me disso. Isso destruía joysticks e teclados, porque basicamente No era a teclado velocidade, era basicamente assim. era a alternância de duas teclas que fazia o jogador correr mais depressa. Mas ninguém se vai queixar que teve tendinites disso na altura, as pessoas lembram-se foi. Exatamente, Aquilo a é emoção impressionante. mesmo. E portanto é isso mesmo, ou seja, as sensações que perduram desses jogos, numa altura em que não havia, é óbvio que se a gente dissesse assim, está aqui o telemóvel ao lado, queres jogar o telemóvel, carrega na hora, tem gráficos muito melhores, ou queres jogar uma coisa destas, se calhar a pessoa usava o telemóvel, eu também percebo isso. Agora, na altura, isso não era uma opção. E se hoje há telemóveis, isto é um pormenor, e eu acho que este pormenor, por exemplo, faz imediatamente perceberem porque é que eu quis fazer esta coleção e porque é que eu acho que isto é meritório. Nos anos 80, um ex-funcionário da Sinclair, que desenha o primeiro tentativa de computador que eles fizeram, sai e faz uma outra empresa chamada Acorn. A Acorn tem uma guerra enorme com a Sinclair nos anos 80, porque o canal de televisão, a BBC, lança um computador para as escolas, que veio a ficar conhecido como o BBC Micro. Aqui em cima temos o computador, o BBC Micro, não é um computador da Sinclair, muito pelo contrário, é um computador feito pela Acorn, mas é um computador que deu origem ao maior feudo que houve nos anos 80, a maior disputa sobre quem é que ia fornecer o computador que ia para as escolas inglesas. E o BBC é ganho então por essa empresa, para a Acorn, mas eu só estou a falar na Acorn por um pormenor. A Acorn desenvolve uma coisa que para os informáticos faz sentido, que é uma arquitetura de computadores, ou dos processadores, uma arquitetura chamada ARM, que na altura tinha a ver precisamente com o nome da empresa. Ora, eu só estou a falar nisto por um motivo. Os processadores que estão nos telemóveis que nós usamos hoje em dia ainda se baseiam nessa arquitetura. Nos anos 80, definida nos anos 80 por uma empresa, neste caso de um ex-funcionário da Sinclair. Portanto, tudo Foi a isto rampa de lançamento da empresa. é um pedaço de história muito, muito, muito importante, mesmo para os dias de hoje. Independentemente de agora as coisas são muito João, mais vamos agora então à história, vamos fazer o load aspas. A partir deste momento, o que tínhamos de fazer era carregar nas famosas teclas J, o J dá-nos o load e depois o P dá-nos as aspas. Este era o famoso comando de BASIC que dizia ao computador para ficar à escuta para carregar então o jogo. Portanto, este gravador transmite este som que a gente consegue então perceber as várias fases do carregamento e o jogo começa a carregar e depois, passado algum tempo, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, o jogo estará pronto a jogar.
E foi esta a visita à exposição Loda Aspas Aspas, em Cantanhede. Continuará aberta até final do ano e teremos todo o gosto em receber-vos e até fazer uma visita guiada, talvez, no período de férias, quando voltarem a Portugal. Portanto, um grande abraço para o Canadá, primeiro sítio que eu viajei na minha vida e onde tenho família também, na zona de Hamilton, Toronto. E, portanto, apareçam, serão todos muito bem-vindos. Um abraço.